Bom dia, boa noite. Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, já aqui, agora. A pergunta da semana é redes sociais ou privacidade? Aqui a gente tem uma figura que mostra vários tipos de redes sociais, que é muito comum hoje em dia, né, até as mais novas, como TikTok, YouTube, etc. E está ligado com o grupo, o comunitário, o coletivo, a comunidade. E privacidade está ligado com a vida particular de cada um, o indivíduo, a valorização do detalhe de cada um. A gente está no projeto Likutei Sichot, esse é o volume 22, capítulo 22, do livro de discursos racídicos do Rebbe de Lubavitch. Essa é a Parashat Nassó, a segunda Parashá do livro de Bamidbar. Essa é a segunda Sichá do Rebbe. Então, como falado, a diferença entre o grupo e o coletivo, que está ligado com o que eu chamei uma linguagem mais moderna, para a gente pode se associar no que acontece hoje no dia a dia, são redes sociais, né, que são não só redes que mostram sobre a globalidade, o geral, como sociais também, está ligado com o grupo, em detrimento ou não do individual, do particular de cada um. E o indivíduo, que está ligado com a privacidade, como a gente falou, que é uma coisa também muito emblemática, hoje em dia muito discutida, hoje em dia sobre cada um viver para si, ou viver no seu mundo, viver com a proteção, com a segurança do privativo, do particular de cada um. Então, como falado, a gente está no livro Bamidbar, esse é o capítulo 7, e que fala sobre a inauguração do Mizbeach, do altar no Mishkan, que é o tabernáculo, o santuário, durante os 40 anos no deserto, né? Particularmente a partir do segundo ano no deserto, em que, começando no Rosh Chodesh Nissan, cada Nassi, cada líder das 12 tribos ofereceu os korbanot, os sacrifícios que inauguraram o altar, o Mizbeach, dentro do Mishkan, que é o santuário, o tabernáculo, o templo móvel que se montava e desmontava no deserto durante 40 anos, depois continuou durante alguns anos ainda em Israel, em Shiloh, etc. Então, durante 12 dias foi oferecido e no dia seguinte foi concluído a Hanukat HaMizbeach, é o que a gente lê, né, no 13º dia, que lê sobre a inauguração geral, como está escrito, Biom Mashach Otó, no dia em que ele foi ungido, o altar, que marca a inauguração. E a gente depois, isso está ligado, Hanukat HaMizbeach, a inauguração, a celebração do primeiro dia do Mizbeach, tem a ver com Hanukkah, que a gente depois celebra, que foi nesse dia 25 de Kislev, que foi preparado e terminado, concluída a construção do Mishkan, mas foi postergada até o dia 1º de Nissan. Então a gente lê sobre esse trecho em Parashat Nassó, tanto em Hanukkah, quando a gente lê também isso no começo de Nissan, no Rosh Chodesh Nissan, durante 12 dias, e o 13º dia que fala sobre Hanukat HaMizbeach, a inauguração. Então fala que Me'et Nesiei Israel, através dos líderes das tribos, os príncipes, né, de cada tribo, Kerat Kesesh Tem Mesre, e levaram 12 bandejas de prata, e tudo com quantidade de 12, porque foram 12 que foram levados cada dia, uma, e Kapot Zahav também, tem também 12. Então, quando termina de contar sobre os korbanot dos líderes das tribos que levaram cada dia para inaugurar o altar, a Torá diz que a inauguração foi no dia que o altar foi ungido e considera o número total que foi dedicado durante todos os 12 dias. 12 e não um de cada um que foi. Então, aqui já dando uma dica, qual é a ideia que vai surgir na questão do grupo e do particular, porque fala aqui do grupo, que são 12, e não de cada um ter oferecido em particular em cada dia. Então, afinal de contas, o que aconteceu aqui? Foi uma ideia de grupo, que tiveram todas as 12 tribos oferecendo 12 porções, 12 materiais de cada coisa, ou cada um ofereceu num dia diferente do outro. O que a gente privilegia? O que é o predominante? O grupo, as redes sociais ou a privacidade, a vida particular de cada um?
Então, no Midrash, surge essa pergunta. Veló kera hat haitá o mizak errad vekaf errad. A gente foi uma em cada dia, tanto da Kerá, do Mizrak, quanto do Kaf. Achat haitá beyom e mashachotó. No dia que foi ungido, foi um só. Por que o Talmud Omar, por que se fala Shtei Mesre, 12 de cada um? Então, qual é a conclusão no Talmud? Que foi considerado para todos eles como se eles tivessem oferecido cada um no seu dia, dos 12 dias, como se cada um tivesse oferecido no primeiro dia e como se cada um tivesse oferecido no último dia. Por isso, quando chega no último dia, fala que foram oferecidos os 12 no total de todos. E também fala como se tivesse oferecido no primeiro dia. Então, por que como no primeiro dia e como no último dia? Então, a gente vai entender porque tem vantagem ter oferecido os korbanot no primeiro dia. Porque aquele que faz no primeiro dia, ou faz pela primeira vez, ou faz a inauguração de verdade, primeiro, pelo lado da pessoa, que é chamado Gavra, é o mais querido, é maior que os demais, porque ele foi o primeiro, como o primogênito, como o campeão, como o primeiro lugar. O primeiro tem a primeira vez tem uma conotação especial, porque é aquele que começou como Avraham, o primeiro patriarca, né? Como Moshe Rabbeinu, o primeiro líder em Matan Torah, o primeiro redentor, o primeiro que salvou o povo. E B, pelo lado do objeto, que é chamado Heftza, também tem uma grandeza, porque a inauguração do altar foi no primeiro dia, não nos demais. Né? Depois foi inaugurado o primeiro dia, o segundo dia é o segundo dia da inauguração, mas não é quando o altar mudou de não inaugurado para inaugurado. Isso foi no primeiro dia. Então tem a vantagem de ser no primeiro dia. Então por isso que talvez, falando que os Nessim é como se cada um deles tivesse oferecido no primeiro dia, porque aí distribui a ideia do primeiro dia, que é especial, para cada um que faz parte do coletivo também ter tido essa experiência de ser o primeiro que começou, o pioneiro. A pergunta é qual a vantagem de ter oferecido no último dia? Porque no primeiro dia a gente entende que é o primeiro que inaugurou e que foi o principal e que teve um mérito. Qual a vantagem de ter oferecido no último dia, que o Midrash fala também? Então a gente vai entender que os korbanot, eles aproximam a pessoa de Hashem. Korban é da linguagem de Karov, de aproximar. Então, através do korban, do sacrifício que a pessoa se dedicava, inclusive a inauguração também é chamada de dedicação do templo, do altar, do tabernáculo. Então, através do korban, a pessoa se aproximava de Hashem. Cada tribo é diferente das demais. Cada um teve uma bênção diferente. Quando Yaakov dá uma bênção, quando Moshe dá uma bênção, cada um tem uma linha, uma qualidade principal. Óbvio que inclui as outras, mas são 12 qualidades principais. Né? Um ligado mais o Dan, por exemplo, é a última tribo que coletava tudo que era perdido no deserto. E Eudá está ligado com o rei, né? O rei que vem da tribo de Eudá, Davi vem da tribo de Eudá, Yosef, que é o primogênito, que é querido, Efraim e Menashe, que foram acrescentados nas 12 tribos. Cada tribo tem uma linha. Né? Shimon, Levi, que é a tribo que tem da onde saem os Kohanim, etc, etc, e que cuidam, né, do Beit HaMikdash. Então, cada um tem um serviço espiritual diferente. Esse é o motivo que a inauguração foi através dos líderes de cada uma das 12 tribos, para ter a abrangência de cada um em um, do particular, da privacidade, do tom específico de cada um, a qualidade principal de cada um, e não de Moshe e Aaron, que são o global, o coletivo, que resumem o povo inteiro. Apesar de cada líder oferecer um korban, que é uma pergunta que surge também, numa outra situação a gente pode explicar sobre isso, não é o tema dessa sirá, que a gente repete, né, vários trechos da Torá são indicados através de uma palavra, uma letra, e aqui se repete, todos os Nessim, só muda o nome e a tribo, oferecem o mesmo korban. É a leitura maior que tem em todo o Rumash, em toda a Torá, para Parashat Nassó, inclusive por causa
dessa leitura da dedicação dos korbanot, dos sacrifícios de cada tribo. E é sempre igual. Então, apesar de cada líder oferecer um korban idêntico aos demais, cada um teve uma intenção diferente. Então, isso já é uma pista da explicação porque são 12 iguais e porque fala os 12 são iguais, só muda o nome e a tribo. Porque apesar de ser todas iguais, cada um tem uma vantagem, uma qualidade, uma grandeza, um nível mais elevado em relação aos outros, porque era a linha de cada um. Então, cada dia era diferente do outro, embora fossem sempre os mesmos conteúdos, os mesmos materiais. E se não se completou porque precisava ter os 12, até que todos fizessem o seu korban especial. Então aí a grandeza do 12º dia, quando completou cada um dos 12, só no último dia é que completou o álbum. Então aquele que botou a primeira figura no álbum tem uma grandeza, mas aquele que completou o álbum, a figurinha que completou, tem uma grandeza talvez maior ainda nesse ponto, que ela completa, ela termina, ela conclui, ela dá o grande finale, a chave de ouro, que finalmente consegue entrar e morar na casa de Hashem. Então, cada um ofereceu o korban como se fossem todos no primeiro dia, e ao mesmo tempo todos no último dia, cada um na sua grandeza. A grandeza de todos ter podido oferecer no primeiro dia, e todos ter podido oferecer no último dia, que significa plenitude, completou e integrou tudo, todas as energias, todas as qualidades específicas de cada um dos dias. Então, a gente conciliar, a resposta é essa. O grupo, o coletivo, com o individual e o privado, esse é o segredo. A gente ter participar das redes sociais no lado positivo, obviamente, não é ficar falando um do outro e ficar criando intriga, discussão, transmitindo notícias falsas. É o lado positivo de compartilhar com todo mundo as coisas boas do mundo, como eu estava conversando hoje com um amigo, o Rabino, que essa época que a gente está agora, a gente consegue ter melhor ainda como vão saber que Mashiach chegou. Então, uma coisa clara que não sabia-se tanto antes, não sei se vai chegar através de notícias de WhatsApp, mas ou através de WhatsApp, com uma mensagem, mandando para todo o WhatsApp de todo mundo que esteja online e ligado, você vai saber a notícia em tempo real que está acontecendo, online, real time, como se diz. Então, o assunto, no primeiro dia, como a gente falou, foi o começo, a abertura da inauguração do altar, e o assunto era geral, né, que inaugurou para todo mundo. Além do particular da tribo de Eudá, que foi quem ofereceu o primeiro dia, que ele tinha uma linha, como falei, de reinado, de determinação, de força, que Eudá está muito ligado com isso, que então mudou a realidade do altar para inaugurado, como a gente falou, mudou. No último dia teve a vantagem de ser a última tribo, que foi Naftali, que então mudou o status geral na prática, que agora completou todas as dedicações, todas as energias, todas as linhas, não falta mais nada. Já tem as 12 que completam. A Torá de verdade. Então, quando fala que dedicaram todos no primeiro dia, é que não teve um detalhe adicional de dia para dia, porque no primeiro dia já foi dedicado. A Torá fala isso. Se tivesse a tribo de Efraim, por exemplo, com um detalhe diferente da outra tribo, não poderia ter oferecido korban no Shabat, porque só pode oferecer no Shabat se for um korban tzibur, coletivo. Então, se cada um estava oferecendo, cada um por si, com a sua linha só, e considerando que cada um estava inaugurando o Mishkan para si somente, quando fosse oferecer alguém no Shabat, não poderia oferecer, porque se é um korban, um sacrifício, uma oferenda particular, e não pode oferecer uma oferenda particular no Shabat. Efraim, que foi escolhido por ser ligado à tribo de Yosef, também há uma outra sirá sobre isso, ele pode oferecer porque ele está oferecendo um korban tziburi, coletivo, de grupo. Então, de grupo pode oferecer no Shabat. Por isso que não teve diferença entre um korban e outro durante os 12 dias, porque era coletivo. O coletivo não privilegia a privacidade, o particular de cada um. Né? Discussões à parte sobre o quanto que a pessoa deve ter sua vida particular sem compartilhar com os outros, ou compartilhar com os outros sem, em detrimento, prejudicando de algum modo a sua privacidade, mas de um certo modo no grupo, alguma notícia tem que se compartilhar, porque faz parte da vida coletiva, a gente está ligado e cada um poder
está sentindo junto o que acontece de bom e não tão bom. Então, como todos foram como se fossem no primeiro dia e também no último dia, adquiriram o status de corban coletivo, porque integra tanto do primeiro até o último, que sobrepuja o Shabat, como a gente falou, pode se oferecer um corban coletivo no Shabat. Como pode, se cada um ofereceu de acordo com a sua linha, a sua tribo, aí tem a pergunta. Então, se agora a gente decidiu o que é realmente coletivo, e como que cada um ofereceu num dia, de acordo com a sua linha, a sua tribo, então foi coletivo ou foi individual? Poderiam ter oferecido todos no mesmo dia? Ia entupir, ia lotar, ia ser considerado como se estivesse inaugurando, porque como é que todos no mesmo dia? Então, na verdade, a gente entende que foi Hashem que falou para cada um ter um dia especial. Cada nasci oferecer num dia especial. Então, como veio de Hashem essa definição de que é um corban coletivo, é uma ação coletiva, é a inauguração do grupo, tanto no primeiro dia que tem suas vantagens, quanto no último dia que também tem suas vantagens, e cada dia e dia foi assim que Hashem definiu para que combinasse a ideia de que cada um e um é diferente do outro, mas ao mesmo tempo tem uma linha comum, que é o grupo, que é o social, que integra todo mundo. Então a gente vê que tem dois assuntos em relação a isso. Foram korbanot coletivos, e ao mesmo tempo de cada um e um especialmente. E por isso foi cada um num dia diferente, resumindo o que foi falado agora há pouco. Tem mais um assunto importante, que antes de oferecerem os korbanot, os líderes das tribos levaram 6 carruagens, 6 vagões, com 12 bois, né? Cada par de bois para uma carruagem. E Hashem mostrou para Moshe, depois de dar esses vagões com os bois para a tribo de Levi, que a tribo de Levi como eu falei, iam carregar os artefatos, os utensílios, a estrutura do Mishkan, tudo nos vagões. Quem carregava é a tribo de Levi. Então, tem uma outra questão, que é estranho, que a princípio essa oferenda não está ligada com o serviço dentro do Mishkan, que é os korbanot que cada líder ofereceu. Isso aqui faz parte da estrutura, do meio de transporte, do meio da logística, para conseguir transportar o Mishkan, mas não é o serviço Mishkan. Então, por que fala sobre isso? Né? E também por que não ofereceram de modo completo? Né? Cada carruagem para 2 líderes. É estranho, que teve só 6 carruagens, então cada 2 ofereceu 1. E não cada um com uma carruagem. E porque 2 bois para cada carruagem, que é parcial. Né? Não tem um boi para cada carruagem. Por que está desse modo misturado? Então, na verdade, cada um de nós tem 2 níveis, cada um de nós. Né? Comparável com todos um, que tem um pai para todos nós, né? E pela raiz da nossa alma, que a gente é um corpo só. Como a gente fala, né, a gente acampou o povo inteiro, né, todos acampou, porque vai Hanam, que estava todo mundo como um só, com um coração só. Como a gente está, Baruch Hashem, em Israel, todos e no mundo inteiro focados em conseguir a vitória contra o terrorismo, contra a maldade, contra a morte e pelo bem e pela vida. Então, essa união, todos, um por todos. Hashem é o pai de todos. E B, a qualidade específica de cada um, que tem desde Roshechem, cabeça, até aguadeiros, Shovei Memecha, etc., como a gente vê no Parashat Nitzavim. Então, tem o coletivo, que é igual para todo mundo, e tem o particular de cada um, diferente. As redes sociais e a privacidade. Todos precisam uns dos outros, não tem completo sem o companheiro, que está ligado com a união. São os 2 níveis, todos no geral, e cada um com o companheiro que tem diferença entre ele. Não tem um rosto igual ao outro, não tem uma pessoa que é igual à outra. Mas, unindo as diferenças, a gente chega numa união maior ainda. Cada um tem vantagem sobre o outro num certo nível, e nas redes sociais e na privacidade, tanto um quanto o outro, você integra as vantagens através da união. Cada um de nós, na essência, somos um só.
não tem um começo e um fim. Não tem quem está por cima nem quem está por baixo. Por isso, cada mitzvah isenta as demais. Isso é um outro assunto, porque na raiz é uma mitzvah só, que ela foi desmembrada em tantas. Se você está fazendo isso, você está ligado com a essência. Essa aqui já integra também as outras que poderiam ser feitas no mesmo tempo. Por isso, a inauguração devia integrar esses dois opostos. A inauguração, que é um momento fundamental de inaugurar o altar, a nossa oferta para Hashem, a nossa entrega, dedicação para Deus, tudo que a gente faz, está ligado com esse santuário, está ligado com o que é sagrado. Isso a gente tinha que ter o espírito do coletivo e o espírito individual particular de cada um. Cada um num dia diferente, em particular, ou individual, a privacidade, a linha de cada um, no detalhe de cada tribo e também no geral, como se fosse um só completo que integra tudo. Então, a oferta das carruagens foi além das divisões que teve no começo, deu a força para chegar na união completa, tendo cada dia diferente, cada um com a sua linha, no serviço prático diferente de cada um. Por isso, foi só metade de uma carruagem por tribo, porque não estava completo sem ter outra. Primeiro, cada um é desde o começo uma existência só particular, sem divisões, uma existência só única, geral, não particular, sem divisões, que está ligado com redes sociais. Ao mesmo tempo, cada um tem uma grandeza particular, privativa, individual de cada um, e o ser que tem uma união entre os dois, a união do geral, que é mais fácil de entender, e a união dos individuais, das diferenças que se integra, e é um terceiro que une e se torna maior ainda do que a primeira união, que já era padrão. No Mishkan também tinha isso. Tinha a santidade geral do Mishkan, do santuário, tinha as particulares de cada parte do Mishkan, né, o sagrado do Aron Abrit, da Arca Sagrada, da Menorá, do Shulchan, etc., e do Mizbeach, do altar. Né? Em particular, eram 3 tipos de santidades e de áreas do Mishkan. O Hatzer, que é o pátio, o Ohel Moed, que era mais privado, fechado, e o Kodesh Kodashim, que era só o Kohen Agadol, que ia no Yom Kippur, que é dentro do Ohel Moed. E tem o terceiro, que é a união das duas. Então, como por exemplo, tem falando sobre a tribo de Shimon, um pouco diferente, que fala no Talmud que Shimon ofereceu de acordo com a ordem de execução do Mishkan, como foi construído. Isso está no Midrash Rabbah, na verdade está no Midrash, Bamidbar Rabbah Yud Gimel, que fala, no 5º dia foi o Nassi da tribo de Shimon, que é o Shmuel ben Tsurishadai. E aí fala que esse Nassi, esse príncipe, líder da tribo de Shimon, ele ofereceu o Korban de acordo com o Seider Maaseh Mishkan, da ordem da execução, da ação de fazer o Mishkan. Então fala todos é uma discussão bem complexa, bem entretida, bem erudita também. Fala que as medidas, Korban Kat Kesef, a cará, né, a bandeja que é oferecida de prata, que está ligada com o Hatzer do Mishkan, com o pátio do Mishkan, porque era em volta do Mishkan, assim como a Keará, esse prato, essa bandeja, ela envolve, assim como a Keará de Pesach, que ela envolve e ela cobre tudo, ela envolve, assim como a Hashem cobre o mundo inteiro, e o peso, né, a medida dela era Shoshim Umeah, 130, como está escrito em Shemot, que fala, Ora Hatzer Me'ah Bama, como está escrito que o pátio era 100 amot, né, era 100. E a Mishkan, Betocho, Shoshim Amah, e dentro do Hatzer tinha um Mishkan que era 30 amot. E aí, Hare Me'al Shoshim, então 130, que considera o Mishkan mais o altar, o Mizbeach. É quando fala Mizrak Hadkesef, etc. tal, que nega Hatzer, Bela Mishkan. Então, o Mizrak, né, as medidas todas. Então, agora está falando sobre o Mizrak, que era em relação ao Hatzer, sem o Mishkan. Então, o Hatzer, como a gente falou, que era 100,
menos o Mishkan, que é 30, e ficava então os Shivim Amá, que eram 70. Que é Hamishim Amá, 50 antes de chegar no Mishkan, e 20 depois do Mishkan. Né? Aí no total dá 100, sendo que junto com o Mishkan, que era 30. E a outra coisa é que o Hatzer era 100 amot. Então aqui, não vou entrar nos detalhes, depois vocês podem ver melhor na própria Sihá, mas a gente está falando sobre 3 tipos de números, né? O 130, o 70 e o 100. A gente vai ver um pouco mais sobre isso, e ligando com o que a gente tem falado, redes sociais e privacidade. Primeiro, 30 amot do comprimento do Mishkan está dentro das 100 amot do comprimento do pátio, que é o Hatzer. Por isso, são citadas por fora 130 amot, que é 100 mais 30. 2. Tenho já a soma dos dois, que é igual a 130. Porque precisa trazer de novo o 100 menos 30, que é 70, que é o pátio sem o Mishkan. E terceiro, o que é essa opinião que são 70? Porque não é o pátio sem o Mishkan, mas sim todo o pátio. Então a explicação é a seguinte: 130 está ligado ao que a gente falou, que é a junção, que é o maior. Junção das duas santidades. A santidade do coletivo e a santidade do particular. Que é o 100 mais o 30. Aí faz que é o 100, o coletivo, está ligado com o pátio, que é onde cabe todo mundo, e o Mishkan, onde é oferecido os korbanot, que é o 30. Então, juntando os dois, dá 130, que é o que está acima, que integra o coletivo com o particular. Depois o 2 é o 70, que é o 100 menos o 30. Um é 100 mais o 30, ou 100 menos o 30, que é a santidade particular do Mishkan, né? Que é o pátio sem o Mishkan, que é o 100 do pátio menos o 30 do Mishkan, que fica o 70. Depois tem o 100, que é a santidade geral do Mishkan, que é o coletivo do Mishkan. Então, a gente, concluindo, está agora no momento já que a gente está juntando o coletivo, que é o bem geral de todo mundo, e o particular de cada um, que é diferente e é grande, cada um tem um valor infinito, enorme, e a gente chegar numa santidade maior ainda, que junta o coletivo com o particular, que seja agora já com Mashiach, a redenção completa, já agora, para todos nós. Só boas notícias.